Eu vou chamar o senhor. Só pode ser que eu chame o senhor. Verdade. Vamos voltar. Vamos voltar na segunda mesa do evento. Antes disso, eu gostaria de convidá-los, os palestrantes e a mediadora, para fazer a entrega do certificado. Deixa eu ver se esse microfone está... Alô? Gostaria inicialmente de convidar a doutora Cristiane Marques de Jesus, que mediou o evento brilhantemente. Muito obrigada. Gostaria de convidar o doutor Érito Marques de Souza Filho, que palestrou para a gente brilhantemente. Muito obrigada, doutor. E gostaria de convidar a doutora Paula Moura Franciscone de Lemos Pereira. Muito obrigada. E o bebê, que está chegando aí, provavelmente já é um futuro advogado. Vamos, então, dar continuidade ao evento. A segunda mesa, o tema será o projeto de lei sobre inteligência artificial, principais aspectos ligados à aplicação na medicina. Gostaria de convidar para mediar a mesa a doutora Carla Rezende Almeida, advogada, membro da Comissão de Direito Médico da OAB Capital Rio de Janeiro. Por favor, doutora. Para palestrar, gostaria de convidar o doutor Alexandre Matos, e o doutor José Luiz Barbosa Pimenta Júnior. Vou pedir que a doutora Carla abra o microfone para eles se apresentarem, que eu não fiz oportunamente aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Carla. Tenho muita honra de ser membro dessa Comissão de Direito Médico. E hoje, abrindo a segunda mesa, eu vou apresentar o primeiro palestrante, que é o Dr. Alexandre Matos, doutorando em Biociências, mestre em Tecnologia pela Unirio, professor, advogado militante e analista de sistemas, membro do IAB, na Comissão de Direito Internacional, Direito Digital e Inteligência Artificial, e da OAB-RJ, na Comissão de Direito de TI. Doutor Alexandre, nos brilhe com o seu conhecimento hoje, esta manhã. Obrigado a todos. Eu vou aqui para frente, eu vou precisar do slide. Passador. Vou aproveitar aqui. Alô, alô. O Érito usou, vou usar também, no finalzinho. Não, eu não consigo dar palestra parado, em pé, sentado, não dá não. Tem bicho aqui, não rola não. Só em pé e andando. A minha filha tem aqueles smart, não sei o que. Ela outro dia, papai, eu hoje dei 10 mil passos. Se eu botar isso aqui, o meu vai queimar. O telefone tocou lá no escritório, em pé. Bom, o que eu vim a trazer para vocês aqui, comentar com vocês, depois de duas palestras brilhantes, né? Eu fico assim até preocupado, porque a gente tem que manter o nível, eu fico com uma preocupação ímpar, né? Então, qual é a minha ideia aqui? É comentar com vocês do projeto de lei, que a gente tem talvez o mais importante, que a gente está agora em vigor, que está passando por comissões. Na realidade, são 4 legislações para tentar balizar inteligência artificial. Eu penso que você não pode ter um projeto de lei engessando, porque você vai ter uma inteligência artificial específica para a área da saúde, tem que ter uma específica para a área da educação, uma da área da engenharia, cada área vai ter que ter a sua inteligência artificial e o seu tipo de balizamento.
Então, eu começo sempre falando, comentando essas aplicações da inteligência artificial na medicina. E o que a gente tem que ver, o que a gente tem que pensar, e o passador não passa, está indo para trás, tem que ser mais forte. Aqui ele vai, meu filho. Ou vai ou vem, não vem, não vai. Isso é horrível, né? Peraí. Analista de sistemas sempre tem um plano B. Plano A. Não, que isso, doutora? Peraí. Aqui, ó. Troca aí, ó. Pronto. Bota aqui, ó. Ué, aponta pra onde então, meu filho? Qualquer lugar, então o problema é comigo. Aqui, ó. Esse de cá? Isso. Aqui. Vai lá. Vai, miserável. Não vai. É comigo, o problema é comigo, tá vendo? É pessoal. O problema é pessoal, ó. Tá vendo? Tá vendo? Vai ou não vai? Vamos de plano B. Tira o apontador dele aí. Vê se vai esse. Viu? Você aqui tá acostumado comigo. O outro não me conhece, vou ser apertado por um desconhecido. Então, eu começo sempre falando e sempre trago, quando eu vou falar de tecnologia, inteligência artificial, eu sempre trago um conceito, um conhecimento que eu tenho desde a minha adolescência. Lá na década de 70, eu li um livro que aquilo me deixou assim fascinado. Lá na década de 70, adolescência, um livro chamado Eu, o Robô, do Isaac Asimov ou Isaac Asimov, para quem tem mais intimidade. E esse livro trazia 3 leis básicas da robótica. Tá lá, tem até hoje lá em casa, lá guardadinho. Ele diz o seguinte: um robô não pode ser feito para permitir que um ser humano sofra algum mal. E aqui eu entendo um robô como uma inteligência. Não pode ser produzido para que faça um mal a um humano. Segunda lei: os robôs precisam obedecer às ordens humanas, exceto quando essa ordem entrar em conflito com a primeira. Então, um robô não pode mandar matar um humano. Tem que obedecer piamente o humano. Mas numa lei não pode ir contra a outra. E a terceira: um robô deve proteger a sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então, essa sacada do Asimov, lá na década de 50, nos mostra uma preocupação. A inteligência, o robô, ele tem a capacidade de saber o que é um humano e o que é um robô? Ele tem que ter. E ela tem a capacidade para saber o que é o bem e o que é o mal. Porque isso são sentimentos. Eu, como analista de sistemas, eu falo, um algoritmo é algo matemático. 2 e 2 é 4. Um algoritmo não tem sentimento. Por mais lindo que você possa ver um algoritmo, uma matriz, ali não tem sentimento. Ali tem lógica. Lógica, lógica e lógica. Lógica é diferente de sentimento. E aí a inteligência artificial na área da saúde, perdão, ela nasce com 2 enfoques, 2 tipos de inteligência artificial. E quando eu falo de inteligência artificial, eu sempre faço uma brincadeira e um comentário. Eu me formei em análise de sistemas lá em 86, século passado, tem um tempão. Muita gente aqui não era nem nascida quando eu falo isso, e nem nasceu. Meu pai namorava minha mãe. Eu digo o seguinte: essa história de inteligência, de máquina inteligente, isso sempre existiu. É a máquina burra, não. Para mim, computador sempre teve sentimento. Computador tem sentimento e tem vontade própria. Computador é um ser vivo altamente vingativo. Porque basta você estar com pressa e precisar dele, nada funciona. Parece, mas é sério. Qualquer um de vocês aqui já passou por isso. Isso deve ser provado um dia cientificamente. Eu falo brincando, mas um dia vão provar.
Porque a gente, quando está com pressa, começa a correr. O coração bate mais rápido, o sangue anda mais rápido pelas veias. Está gerando ali uma eletricidade estática. Pega o pente, passa no cabelo e bota no papelzinho, não sobe o papelzinho, eletricidade estática. Tocou no bichinho com eletricidade estática, ele precisa de mim. E aí nada funciona. Bastou estar com pressa, o Windows não windeias, teclado não tecladeia, mouse não mouseia, impressora não imprimeia, e aí você vai desligar para ir embora. O Windows está atualizando. Não desligue, senão eu me mato. E você quer, eu tenho que ir embora, eu estou com pressa. E aí ele fica ali. Basta você estar com pressa, aquela porcaria atualiza. Então é máquina inteligente, sempre foi inteligente. Só que uma inteligência vingativa. Mas, brincadeiras à parte, nós temos 2 tipos de IAs hoje. A primeira que surgiu é a IA preditiva. E essa é muito legal. Eu me amarro nela, eu sou fã dela, brigo com ela o tempo todo, pareço maluco. Porque ela está aqui para depurar, para interpretar imagem, texto, nos auxiliar. São os GPS da vida. Ela interpreta um fluxo, vai por esse caminho que ali está engarrafado. Ela vai pegar um exame de raio-x, uma tomografia, vai interpretar, como brilhantemente o Hérito falou, vai interpretar com aquele reagente, isso aqui tem uma tendência, esse ecocardiograma está indicando, está apontando. Isso é fantástico, é maravilhoso, isso é sensacional. É inteligente demais pra caramba a beça. E nós temos uma segunda inteligência artificial. E aí a minha preocupação, como ser humano, que é a generativa. Porque essa generativa, além de fazer o exame da probabilidade, ela vai interagir com a gente. Ela vai fazer o usuário tomar uma decisão, ou vai auxiliar o usuário, ou vai induzir. E aí eu gosto de usar essa palavra. Induzir o usuário a uma decisão. E isso, na minha visão, é perigoso. O meu sentimento é perigoso. Porque com essas técnicas de deep learning, machine learning, ela vai chegar a uma conclusão. E eu posso ou não querer aquela conclusão. O problema é que hoje a gente está se acostumando a aceitar o que a inteligência artificial diz é melhor para mim. E isso é perigoso. Eu nasci numa época, numa década, que o homem estava começando a ir para o espaço. Então eu sou de uma época, e eu falo isso brincando, eu brinco muito com isso, eu estou velho. Porque a gente começa a dizer, na minha época, no meu tempo, eu tinha ficha telefônica para falar, orelhão. Telefone celular? Que telefone celular? As minhas filhas já nasceram tecnológicas. Eu entrava em fila para falar em telefone, ia de noite, saía de noite, tinha que ligar do orelhão para falar para o pai e para a mãe onde é que está. Vou demorar, vou atrasar, vou chegar. Ficava naquela fila do orelhão. Hoje todo mundo tem seu celular, manda o zap. Então, nossa geração e a geração que passou por dificuldades tem uma visão diferente de inteligência. Porque a geração nova, de 2000 para cá, já nasce dentro dessa ideia, desses conceitos. E isso, na minha visão, é perigoso. Perigoso por quê? Porque uma inteligência artificial preditiva, e aqui eu trago um exemplo que eu acho maravilhoso, pesquisadores lá de Minas Gerais, utilizando diversos estudos com ecocardiograma, eletro isso, eletro aquilo, e aí eu acho bacana a inteligência que monta isso, o gênio que cria aquele algoritmo para isso, através dessas visões dos ecocardiogramas, é possível indicar um risco de morte. Como o Hérito falou ali, às vezes aquele pontinho que está diferente, que o olho humano... Como é que é a parte aqui de trás que eu não consegui decorar? O córtex visual não consegue ver, a inteligência vê. E muito mais rápido do que a gente, com uma sacação ímpar que o humano não tem. E o dia que ele tiver, vai demorar. O cara já infartou, já morreu, já foi para outra. Então, essa preditiva... Essa inteligência preditiva é maravilhosa. Então, com o uso, esses pesquisadores lá em Minas Gerais, com o uso dessa inteligência artificial, eles fazem triagens melhores. Prioriza mais quem está com um problema. Porque o Hérito falou brilhantemente, chega ali, eu olhei, está perfeito. Mas aquele pontinho, 1 milímetro fora da curva, opa, isso aqui pode dar algum problema.
pode dar ruim. E nós não temos essa capacidade de ter essa visão ou essa análise. Então, para evitar alguns tipos de alterações, essa inteligência artificial funciona e funciona bem pra caramba. Então, através dessa análise preditiva, que a inteligência artificial vai fazer, vai pegar lá os ecocardiogramas, vai verificar, vai balizar e vai me depurar quem precisa de um melhor atendimento, mais célere, quem pode aguardar um pouco mais. Agora, o grande problema é a generativa. E aqui eu trago um caso que, quando eu vi isso lá em 2015, eu já fiquei antenado. Antenado não só como operador do direito, mas também como analista de sistemas. Porque esse caso concreto lá em 2015, o Hospital Monte Sinai, lá nos Estados Unidos, Nova York, a inteligência artificial que estava ali trabalhando, que instalaram lá, resolveu, e aí não me tentem convencer isso, ela resolveu sozinha depurar 700 mil diagnósticos. Eu falo isso brincando, mas levem a sério. O dia que a inteligência artificial acordar e ela sair fazendo tudo sozinha, eu quero estar 7 palmos embaixo da terra. Sabe? Eu quero o ser humano para controlar. E é o que a gente vai ver aqui no projeto de lei. Então, diz lá o pessoal do hospital que, do nada, ela resolveu pegar diagnósticos de 700 mil pacientes dela, verificando padrões ocultos naqueles diagnósticos, tocou o alerta. Olha só, esses aqui têm tendência à esquizofrenia, esses aqui vão ter câncer daqui a tanto tempo. Espera aí. Do nada, a inteligência acorda assim, bom dia, hoje eu vou querer saber quem é que vai ter câncer. Não, não é assim que funciona. O dia que for assim, eu quero estar 7 palmos embaixo da terra. Porque alguém programou, alguém fez o algoritmo, alguém apertou o botão. Graças a Deus, eu sou da geração que aperta o botão. As minhas filhas já não são mais da geração que aperta o botão. Já nasce tudo pronto. Então, esses dois tipos de inteligências artificiais, nós temos que tomar muito cuidado e ter atenção com o que eu vou usar. Quem controla o controlador. Eu quero ser o controlador, eu não quero ser o controlado. E aí, se você pega, e aí a gente teve acesso a esses algoritmos superficialmente, porque a empresa que criou não vai abrir a mão da sua tecnologia, do seu know-how, e você começa a olhar aquele algoritmo e vê, tem alguma coisa errada aqui. E não foi do nada, do acaso, ele foi criado justamente para fazer esse tipo de pesquisa. E por que ele quer fazer esse tipo de pesquisa? E aí fica aquela parte oculta da inteligência artificial. Para que ela foi criada? Ela foi criada para esse fim específico, mas tem algo por trás que eu não sei. E quem vai saber é o analista que criou aquele algoritmo. Por mais que eu seja advogado ou médico, quem cria o algoritmo é o matemático. Ele que vai fazer o algoritmo. O que ele quis com aquele algoritmo na realidade? Porque eu, como analista de sistemas, muitas vezes eu me deparei com isso. Alexandre, faz um sistema assim. Legal. O cliente pediu aquilo. Eu não vou fazer um sistema que ele não me pediu. Vou perder tempo para isso? Na faculdade, lá na década de 80, eu nunca me esqueci, eu tive um professor que dizia, às vezes você quer fazer o melhor sistema mais lindo, mas o cliente quer aquilo. Você, às vezes, está com fome, você vai comer o salgado com o refresco ali na esquina e vai embora. Você não quer parar, você não está com tempo para parar, sentar no restaurante, comer, degustar, vir o garçom te servir. Eu quero agora aquela coisa rápida e imediata. Então, eu tenho que fazer o que meu cliente pede, não é o que eu quero. Então, será que aquela IA generativa foi criada para, do nada, ela acordar e sair procurando? Não, óbvio que não. Esse é o lado oculto da inteligência artificial. E que ela deve ser balizada por normas. Mas por que balizar ela com normas? Bom, porque a inteligência artificial já há muito tempo, ela está mudando o comportamento da nossa sociedade. Sem que a gente perceba. Eu percebo, porque eu já sou mais antigo. Eu gosto de falar isso, falta
pouco para eu pegar a minha gratuidade. Eu não vejo a hora de pegar a gratuidade. Eu não vejo a hora. Fila preferencial. Cara, eu não vejo a hora disso. Eu conto ali os dias. O pior é que agora já tem o preferencial do preferencial, né? Isso que é... graças a Deus tem, né? É brincadeira, mas graças a Deus tem isso. E por que eu digo que ela muda o comportamento da sociedade? Talvez muitos de vocês não saibam ou nunca tenham ouvido falar isso aqui, ó. Eu sou da época em que no porta-luva do carro da gente tinha o Guia Rex de ruas. Como é que eu chego em tal rua? Abre o Guia Rex e procura. Estava lá no porta-luva, está lá, ó. Tem ali, eu trouxe ali a foto, tirei lá a foto, ó. Avenida, isso aqui é clássico, né? Avenida Automóvel Clube aqui no Rio de Janeiro. Onde que é a Avenida Automóvel Clube? Não existe mais. Mudou de nome. Eu sou de uma época que eu comprava no fim do ano o Guia 4 Rodas. Não é para fazer propaganda, não. Vamos viajar para onde? Vamos para Paraty. Então, compra o Guia 4 Rodas. Quais são os melhores hotéis? Qual é o melhor roteiro? Qual é o melhor isso? Qual é o restaurante que eu vou lá em Paraty? Páginas amarelas, Hoje, eu vejo pela internet. Eu tenho site que me faz a pesquisa. Quanto que você quer gastar? Aí que danou-se, né? O que você quer ver? Ele faz o meu roteiro. Eu sou de uma época em que se comprava revista de culinária para aprender a cozinhar, fazer receita. Você comprava revista. Hoje você vai na dona internet e ela te traz a receita. Te ensina a fazer. Hoje qualquer um pode ser um MasterChef. Investimento na Bolsa de Valor, só rico fazia. Você passava ali na Bolsa de Valor, ali na Praça 15, ali, pessoal entrando na... Vou fazer uma coisa horrorosa, pelo amor de Deus. Pobre só ia para lá quando ia ter manifestação, protesto, vai vender a empresa tal para a gente ir lá brigar. Quantas vezes eu falava, não pode leiloar, não pode leiloar. Hoje, qualquer um pode baixar um aplicativo de investimento, a inteligência artificial te pergunta, qual o seu perfil? Você é moderador, você é arrojado, você é isso, você é aquilo, e ela te abre um leque. Antes eu tinha que ir numa corretora, conversava com o corretor, quanto você está disposto, o que você quer. Hoje é tudo automático. A inteligência artificial faz isso. E por último, e aí é o que lá em casa é uma desgraça, né? Aluguel de fita cassete. Sábado de manhã a gente ia para a locadora, abre 9 horas, já tinha fila na porta, porque abrindo só tinha 4 do lançamento, tinha que sair no tapa para ver quem vai pegar o lançamento, que aí você devolver, você alugava sábado de manhã e devolvia segunda, tinha que rebobinar a fita, ninguém nem pagava, mas ninguém nem sabe o que é rebobinar. Aí inventaram, se o videocassete ficar rebobinando, queima. Aí você compra aquela porcariazinha do lado só para rebobinar a fita, e alugava 3. Pagava 2 e levava 3, você levava 2 filmes bons e um porcaria, que ninguém via em casa, assistia um filme sábado à noite, um domingo à noite. Hoje você tem os canais de streaming. Você paga uma assinatura. As locadoras acabaram. E o pior, e aí vem a minha pegada, eu tenho lá em casa um monte, né? Tem 4, né, lá em casa, de assinatura. Aí vem sugestões para você, eu não quero sugestão. Eu não quero, aí fica mostrando sugestão. Todo mundo no Brasil, os top 10, eu não quero top 10, eu quero ver o que eu quero ver o filme de guerra, quero ver tiro, bomba, correr, e aquele James Bond que capota 1000 vezes e sai correndo, o outro que apanha de todo mundo, levanta e briga, levanta e sai correndo. Eu não quero sugestão do streaming, eu quero procurar. E tenta procurar um filme que você goste. Vê um filme de guerra, aí no dia seguinte a sugestão é só filme de guerra. Caceta, não quero mais ver filme de guerra, agora eu quero ver outra coisa. Persegue, a inteligência artificial te persegue. E ela te induz. E esse é o problema, que nós temos que ter um balizamento. Porque a gente se acostuma a ligar o GPS, eu brigo com o GPS do carro. Nesse caminho não, que isso aqui eu sei que vai passar em tal, eu não quero por aqui. Eu desvio, aí o GPS, volte a não sei o quê, volte a não sei o quê. Tem um GPS que é a voz masculina e tem outro que é a voz feminina lá no meu carro. Eu boto da voz feminina, ela deve ficar louca comigo. Vocês não escutam a gente mesmo, né? Qualquer dia ela vai falar assim pra mim. Homem não escuta mesmo a gente, né? Mas não, eu sei que esse caminho vai dar ruim, eu vou ali pelo lado, eu já conheço. Então, as minhas filhas,
elas já nascem de uma geração que aceita a inteligência artificial, aceita a sugestão do filme, aceita o investimento, aceita tudo. Porque não passaram pelas dificuldades e as experiências que nós passamos. Então, por que a necessidade de ter uma legislação, de ter um balizamento? Bom, a nossa Constituição Federal, e aí a gente está falando da área da saúde, lá no artigo 196, ela diz que a saúde é um direito de todos. E quem são todos? É todo. Pisou no Brasil, entrou aqui dentro, tem direito à saúde. Era uma coisa que eu sempre discutia, e como é bom a gente aprender, estudar e participar de eventos e palestras. Eu sempre falo isso, conhecimento não ocupa espaço. E eu era uma pessoa que eu brigava, pô, esse pessoal lá do Paraguai, do Uruguai, vem tomar vacina aqui no Brasil, é um absurdo, a gente paga a vacinação deles, vem da Colômbia, Venezuela, não sei o que lá. E uma vez um médico sanitarista me falou, mas é a melhor coisa que tem. Porque é melhor você dar a vacina que custa R$1 para aquele fronteiriço, do que ele ter uma doença e trazer para cá uma poliomielite, um sarampo. Aí você, pô, caramba, como eu sou burro e ignorante. E é no conhecimento que a gente aprende. É, realmente, é direito de todos. E aí está lá, redução de risco. Então, uma inteligência artificial na área da saúde, ela tem que reduzir riscos. Por quê? Porque eu tenho que ter um acesso universal e igualitário. A inteligência artificial, ela não pode distinguir rico, pobre, branco, preto, mulato, mameluco, hoje não pode usar mais esses termos, né? Mas ela não pode fazer diferenciação. E aí eu compro, e eu vou falar isso daqui a pouco, eu compro uma inteligência artificial, um algoritmo de um país da Europa, o biotipo, as características são diferentes, não é, Érica? Do meu brasileiro, que é diferente do africano, que é diferente do norte-americano, os hábitos alimentares, o tipo de trabalho, de vida, de tudo é diferente. Tudo. Então eu tenho que ter um cuidado. Se é direito, inteligência artificial, direito e saúde, eu tenho que ter esses cuidados ímpares para que eu não tenha esse contrassenso. A balança do direito, o símbolo do direito é a balança, por quê? Porque ela tem que ser equânime. Os pratos têm que estar na mesma posição. Não pode isso. A inteligência artificial, ela não pode ser usada em detrimento do acesso universal e igualitário. E aí a gente tem o projeto de lei, que a gente começa a falar dele aqui agora. Lá no artigo 3º, o projeto de lei que está tramitando no Congresso, ele diz o seguinte: o desenvolvimento, a implementação e o uso de sistemas de inteligência artificial observarão a boa-fé. Boa-fé de quem? De quem criou o algoritmo? Boa-fé de quem está utilizando o algoritmo? Porque eu posso ter boa-fé. Eu vim aqui para a palestra, minha boa-fé é vir aqui para o congresso, para a palestra, para trocar conhecimento. Como a minha boa-fé pode vir na boa-fé, mas eu vim para comer, tinha comida boa, que vou lá para comer, não quero saber de outra coisa. Então, de quem é a boa-fé? É de quem criou o algoritmo, de quem comprou ou de quem vai usar o algoritmo? Então, eu tenho que ter essas percepções. E aí o projeto de lei fala, dentre os seguintes princípios: não discriminação. E eu não posso discriminar um público público, um público privado, um público de alta renda, de baixa renda. Eu não posso ter discriminação na área da saúde. Senão a gente pega a legislação do SUS e joga no vaso sanitário e na descarga. Porque o SUS é todo baseado nisso. A participação humana, e aqui, isso é sensacional, jamais pode ser retirado. A participação humana no ciclo da inteligência artificial e supervisão humana efetiva. Como eu falei brincando, eu quero estar 7 palmos abaixo da terra o dia que a inteligência artificial... Eu acordei, agora eu vou controlar... Não quero. Aí é Exterminador do Futuro, é Skynet, eu quero estar longe daqui. Por que isso? Porque lá no artigo 11 do mesmo projeto de lei está escrito: em cenários dos quais as decisões, previsões, recomendação gerada pelo sistema de inteligência artificial e que tenham um impacto irreversível, a administração de um medicamento,
E aí, médicos que me escutam aqui, posso falar a maior besteira, mas se eu der um alfa-adrenérgico no cara, eu vou causar o que nele? E ele não precisa. Ou se eu der um beta-bloqueador nele, o que eu causo nele? Se eu pego um remédio que ele não precisa, um medicamento, um fármaco que ele não precisa e administro nele, vai ser irreversível, talvez, uma lesão, um óbito. Então, que tenha um impacto irreversível, e medicamento é irreversível. Às vezes, um comprimidozinho para dor de cabeça pode causar danos sérios, dependendo da sua sensibilidade. Eu tenho sensibilidade a um medicamento para dor de cabeça que, se eu tomo, me cai a pressão. Então, imagina, vou tomar aquele medicamento, vou dirigir, vou pegar meu carro, vou dirigir. Cai a pressão, pronto, bati. Sou piloto, sou aeronauta, aeroviário, tomo aquele medicamento e vou pilotar. Vou trabalhar dentro do avião, pronto, caí, morri, levo todo mundo junto. Então, impacto irreversível ou de difícil reversão, ou que envolvam decisões que possam gerar riscos à vida, ou à integridade física, tem que ter um envolvimento humano. Tem que ter o humano apertando o botão e dizendo sim, não. Determinação humana final. E aí eu caio direto no que o Código de Ética Médica fala, que o CFM fala. No artigo 4º e no 5º está lá escrito: são atividades privativas do médico. Fazer a cirurgia, prescrever medicamento, é só um médico que pode fazer. Por mais que a inteligência me diga o que eu posso, o que eu devo, tem que ter o dedo do médico por trás, tem que ter o conhecimento do médico por trás. Então, legalmente falando, baseado no Conselho Federal de Medicina, e por favor, nunca mudem isso do Conselho, baseado no CFM, a palavra final é sempre do profissional médico. Eu não posso ter a inteligência tomando decisão. Ela tem que ser sempre auxiliar, uma ferramenta auxiliar. Ela não pode decidir por mim. Ela pode mostrar, Alexandre não, porque eu não sou médico, né? Mas, Érito, vou usar o Érito, tadinho do Érito. Érito, aqui, ó, você tem isso, o que você escolhe? Ela vai me dar opções. Ela não pode, Alexandre, faz isso porque eu pensei aqui, como vocês falaram, como a gente viu. Inteligência artificial está criando jurisprudência. Olha só, o seu caso aqui, eu tenho essa jurisprudência aqui do STF, PM, PPP, dududu, e eu vou usar aquilo e pronto, acabei com o meu cliente. Acabei com a ação do meu cliente. Então, eu tenho que ter a perspectiva, e está lá no projeto de lei, do humano por trás. E aí, de novo, eu, Alexandre, vejo e entendo que é muito legal você ter um projeto de lei para a inteligência artificial, mas eu acredito, e um dia talvez me provem o contrário, mas hoje eu acredito, eu tenho que ter um balizamento para cada área do conhecimento. Para cada área do conhecimento eu vou ter que ter uma norma, um balizamento, porque o que eu penso para a saúde é diferente para a educação, que é diferente para a engenharia, e tem que para o direito. Tem que ser diferente. São áreas distintas, não existe a tal da área humana, área exata, bio isso, bio aquilo, são áreas distintas. Então, eu não posso ter uma norma só para balizar tudo. No capítulo 3, seção 3, ela fala do alto risco. O projeto de lei fala. São considerados sistemas de inteligência artificial de alto risco aqueles utilizados com as seguintes finalidades. 3, e aí muito cuidado. Recrutamento. Porque hoje, e aí eu falo isso também brincando, né? Eu sou da época que você botava o seu currículo no envelope pardo, código que você via lá no jornal do classificado, ia na agência do jornal, que eu ia toda semana lá na esquina da Almirante Barroso, com a caixa que eu botava lá na caixinha o envelope. Alguém pega aquilo, abre, lê, isso aqui não presta, isso aqui. Ah, já selecionei, esses outros 500 que chegaram, joga no lixo. Hoje quem faz seleção é inteligência artificial. Ninguém mais lê papel. E graças a Deus, porque ela é muito mais rápida. A gente teve esse problema na época da pandemia. Hospitais que precisavam de médicos, enfermeiros específicos, em 2, 3 segundos selecionava 500 de uma vez. Imagina ler papel para isso. Quando acabei de selecionar, já acabou a pandemia. Então, esse tipo de alto risco
no recrutamento, na triagem, na filtragem, avaliação de candidato. Quem eu quero para a minha empresa? Esse aqui está mais qualificado, esse aqui está menos qualificado. É legal, é bacana. Só que eu tenho que tomar cuidado para que essas avaliações de recrutamento, de triagem, não sejam usadas, por exemplo, e aí o projeto de lei fala isso, não seja usada, por exemplo, olha, esse funcionário não está dando o melhor dele, bota ele na rua. Ó, esse funcionário aqui, ele liga o computador todo dia, 9h01 da manhã. Esse cara tem toque. Tira ele daqui que ele tem algum problema. Porque nós, humanos, não vamos ver essa diferença. Mas a inteligência vai ver. Quem nunca viu, ou quem não tem um parente que anda pela rua, vai andando aqui assim, vai desviando, vai olhando. Eu posso ver na rua isso, pô, o cara é doido. A inteligência artificial, não, ela vai saber qual é o problema dele, qual é a esquizofrenia dele, qual é o TDAH, qual é o isso, qual é aquilo, qual é o PAC, PEC, PIC, POC, qual é o tipo de problema que ele tem, com uma visão que eu não tenho. Então, isso é preocupante. O projeto de lei pensa nisso. E, principalmente, aplicações na área da saúde, inclusive as destinadas a auxiliar diagnóstico e procedimento médico. Então, ele está dizendo, é de alto risco. É classificado uma inteligência artificial de alto risco aquela que faz diagnóstico e sugere o procedimento médico. E aí eu abro espaço para um caso concreto da minha família. Em 90, 91, a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Ela teve 3. Minha mãe tem mais hora de centro cirúrgico do que urubu de voo. Câncer vai lá para tudo quanto é lado. Mas foi o primeiro dela, o primeiro câncer dela. E ela fez, o ginecologista determinou, fez isso, fez aquilo, aqueles exames preventivos, deu câncer, vamos lá, vamos começar. E aí vem uma sacação, e eu sempre comento isso. Ela fez um exame de sangue, anemia. E não, toma medicamento, anemia. Fez o terceiro exame de sangue, anemia. Fez anemia. Faz o tratamento, isso, anemia. Pronto. Câncer de mama, está diagnosticado com câncer, anemia que não muda, pronto. Essa mulher está com o pé na cova. Esse câncer já tomou conta do corpo todo, vai morrer, vai não sei o quê. O ginecologista não sabia o que fazer, aí encaminhou para um especialista. E eu fui com ela. E eu sempre comento isso por uma questão. A gente chegou no consultório desse médico, nunca vou me esquecer disso, o doutor Harley. Já deve ter ido dessa para uma melhor, com certeza. Ele já era bem idoso na época, isso tem mais de 30 anos. Aí a gente senta na frente dele, minha mãe lá desesperada, toda chorando. E antes o médico, o ginecologista dela já tinha mandado todos os 500 exames de sangue. Todos os medicamentos que ela tomou. Aí começa oração, garrafada, você faz de tudo. Você passa da ciência para a quiropratia, que é o quiro lá, não é o químio, é o quiro lá qualquer. Não, eu me enrolei aqui agora. Você passa, se agarra em tudo quanto é religião, pensamento. E ele já tinha visto os exames dela. E ele queria falar com ela. Eu quero ver a senhora que vem no meu consultório. Aí ela foi. Cheguei eu lá, eu com ela, fui acompanhando ela, a gente sentou na frente dele. Aí a minha mãe chegou, doutor, eu vou morrer. Aí ele virou para ela, vai. Ela, mas eu também vou morrer. O seu filho vai morrer, todos nós vamos morrer. Mas a senhora não vai morrer de câncer. Ela, por que eu não vou? Tá aqui, deu isso aqui, eu estou anêmica, ninguém me resolve. Aí ele vira para minha mãe, olhando para minha mãe, eu estou vendo que a senhora é bem branquinha, cabelo louro, olho claro. A senhora tem alguma descendência europeia? Ela, tenho, a minha família é toda da Itália. Aí ele virou, e isso eu nunca esqueci, eu vou repetir isso a minha vida inteira. Ele virou, eu rasgo o meu diploma se a senhora não for talassêmica. Faça esse exame de talassemia para ver não sei o quê. E se der talassemia, não precisa voltar mais aqui. E ela fez, e ela é talassêmica. O olhar do cara, o conhecimento dele, a experiência médica, levou em conta um olhar, uma bateção de olho na minha mãe por 2 segundos, o que exames 1000 estavam dizendo o contrário. Então, eu tenho que ter um médico por trás? Claro que eu tenho que ter. Eu tenho que ter um profissional médico? Tenho que ter. E essa é uma preocupação do projeto de lei. Porque essa geração nova, ela já nasce toda no aceitar o aplicativo, aceitar a inteligência, não questionar. Então, esse projeto de lei, essa sacação é maravilhosa.
tem que ter o dedo humano ali apertando. É atividade de alto risco? Tem que ter o dedo humano. Vai fazer seleção de candidato? Tem que ter o dedo humano. Vai fazer diagnóstico, prognóstico? Tem que ter o dedo humano. E o projeto de lei é maravilhoso nesse sentido. O Código de Ética Médico diz lá no 34, deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando essa comunicação direta provocar algum dano. Então, eu não vou dizer, mas falo para os parentes, para os familiares. Então, lá no Código de Ética Médico, diz que alguém tem que saber do prognóstico. E é o que o projeto de lei fala. Alguém tem que saber daquele prognóstico. Por mais que a inteligência artificial descubra alguma coisa ali obscura, alguém tem que saber. Ela não pode tomar decisão própria. Lá nas responsabilidades, e aqui vem um problema. Aqui vem um problema. Que a doutora Paula falou, que o Hélito comentou anteriormente. O fornecedor ou operador de sistema de inteligência artificial que cause dano patrimonial, moral, individual ou coletivo é obrigado a repará-lo. Então, vamos parar e pensar aqui. O meu hospital comprou inteligência artificial. Se aquela inteligência artificial der um prognóstico errado ou causar dano, o hospital paga. Mas isso acontece hoje. Claro, acontece hoje. Mas hoje o hospital tem uma coisa chamada ação de regresso. Se o médico, o profissional da saúde, o enfermeiro, o técnico, o psicólogo, o psiquiatra, qualquer profissional da saúde que causou um dano ao paciente dentro da unidade sanitária, a instituição move uma ação de regresso contra ele. Eu vou ter que pagar um dano moral de 100 mil reais? Doutor, você vai me ressarcir esse dinheiro. Agora, eu vou mover uma ação de regresso contra a inteligência artificial? Fica complicado. E aí, o que o projeto está dizendo? Aquele fornecedor ou operador fica obrigado a repará-lo, independentemente do grau de autonomia do sistema. Então, se o hospital comprou, o hospital paga. Ou então, quem desenvolveu aquela inteligência artificial. Essa é uma sacação fantástica, porque alguém tem que pagar pelo dano. Imediato vai ser a instituição hospitalar. Vai ser o médico, o clínico que está usando aquela inteligência. Mas, posteriormente, vamos ter sim uma ação de regresso. Então, o projeto está dizendo que a responsabilidade ela já nasceu objetiva. A gente não tem mais aquela pegada de provar a culpa, o dolo. Não tem a pegada da negligência, da imprudência. Já nasceu objetivamente. Então, muito cuidado quando apertar o botão, que é aceitar o diagnóstico. E por que eu falo isso? Lembro sempre do Dr. Harley. Porque se o médico da minha mãe tivesse seguido os 500 mil lá exames dizendo que ela estava anêmica, já nem operava, a senhora já está na reta final mesmo, vai para casa, espera morrer. Passou pelo crivo de um especialista para olhar e ver que não era bem aquilo. Então, por mais que eu bote a inteligência artificial para trabalhar para mim, e gente, olha, todos nós aqui, quem está assistindo, não é muito mais fácil eu ligar a TV e deixar ela escolher para mim? Não é muito mais fácil eu ligar o GPS e ele escolher o caminho que eu vou fazer? Não é mais fácil eu pegar o aplicativo do investimento? O que é que está rendendo mais hoje? Rende mais. Opa, bota aqui esse dinheiro aqui. A gente é seduzido pela inteligência artificial. Para que eu vou ter trabalho se alguém pode ter o trabalho para mim? Esse é o perigo. Esse é o perigo de eu, operador do direito, usar uma inteligência artificial para fazer a minha petição. Esse é o perigo do judiciário usar uma inteligência artificial para julgar o meu caso. Esse é o perigo de usarmos indiscriminadamente a inteligência artificial. Porque nós já somos uma sociedade tecnodependente. Eu falo isso desde a década de 80. O ser humano é tecnodependente. Quer deixar o ser humano doido? Deixa ele sem energia elétrica por 4 horas.
você não carrega o celular, você já não sabe o que está acontecendo com o mundo, você não curte, não está num tique-tique, num toque-toque, num pique-pique, você fica louco. Alucina. Nós somos tecnodependentes. Então, essa responsabilidade é objetiva. Eu não preciso demonstrar culpa. A culpa é do médico? É da inteligência artificial? Quem é o culpado? Não, o projeto de lei já está dizendo, não é necessário comprovar a culpa. Causou dano? É culpado. Acabou. Acabou. E isso a gente vai estar resguardado pelo 927 do Código Civil, que diz lá, haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Então já fica a dica para o colega advogado, amarra a petição lá com o 927 do Código Civil. Não vai usar o Código de Defesa do Consumidor, porque a inteligência artificial, o Código de Defesa do Consumidor, por enquanto não vai rolar muito não. Então, o projeto de lei já pensa nisso. É uma sacada inteligente. Alguém tem culpa. E é objetivo. Alguém responde. Não vou perder tempo. Foi negligente? Foi imprudente? Foi imperícia? Não perco esse tempo. E aí vem a questão que eu tenho que pensar, principalmente como operador do direito. Só que mais ainda o profissional médico, porque essa palestra é para o profissional médico também. Escutem isso, profissionais da saúde. Uma IA generativa, ela tem empatia pelo paciente, ela vai se preocupar com o paciente, ela não vai tomar decisão, ela vai fazer escolhas matemáticas e lógicas em cima daquele problema. Algoritmos de aprendizado baseado em IA podem ser programados para serem tendenciosos. E isso a gente já viu a vida inteira. A gente vê isso o dia todo. Está o caso de uma grande dessas empresas de Big Tech, que a inteligência artificial dele só contratava homem, candidatos homem. Por quê? Porque foi programado assim. Peraí, não tem mulher trabalhando aqui? É tendência. Porque alguém acha que para aquele tipo de atividade só homem que presta. E se a gente parar e pensar e regredir, vamos pensar lá alguns anos atrás, homem que se dizia cozinheiro, é cozinheiro de botequim. Homem chefe de cozinha e mulher mecânica. Que isso? Mulher jogar futebol, que em qualquer lugar do mundo é normal. Aqui no Brasil não pode. Falar até uma coisa engraçada. Outro dia minha filha estava na educação física lá da escola dela. Ela é bailarina. Aí ela foi, educação física, futebol, os meninos, não, você não joga. Por quê? Porque você é menina. Futebol é jogo de macho. Hoje, 2023, ainda temos esse tipo de pensamento. É o quê? É tendência. Filho é reflexo de pai e mãe. Isso eu aprendi a vida inteira. Inteligência artificial é reflexo do quem o programou. Então ela vai ser tendenciosa. Se aquele programador, aquele analista, ele é tendencioso, ele vai botar isso para o algoritmo dele. E quem vai dizer que não? Alguém que vai depurar aquele algoritmo. Porque o médico que olhar não vai saber. O operador do direito não vai saber. Um perito que conheça que vai olhar e vai dizer, peraí, isso aqui é tendencioso. Esse if then else aqui, esse se senão então, esse repeat until, repita até que, isso aqui foi tendencioso. Como, por exemplo, sugerir medicamento. E aí vamos pensar e questionar. Uma indústria farmacêutica específica ou até mesmo sugestão de tratamento ou terapias menos onerosas para planos de saúde privados. Então eu chego naquele hospital e o plano do Alexandre é aquele plano meia bala, meia bomba. Para que eu vou botar ele aqui e dar esse medicamento que é caríssimo? Que o medicamento que não vai pagar 10 anos de plano de saúde, eu vou botar nele. Dá aqui um genéricozinho qualquer, um meia bala, meia bomba, que engana ele aqui. Porque ela pode ter essa tendência, quem programar pode fazer isso. Um tratamento menos eficiente. Olha, tem esse tratamento aqui, você vai tomar esse remédio aqui, custa $1 milhão, amanhã você está em pé. Pô, mas o meu plano de saúde, se eu pagar ele durante 20 anos, não vai pagar esse medicamento. Será que aquela IA tendenciosa foi programada assim? O projeto de lei está dizendo que não pode. E se eu fizer uma perícia e descobrir, eu arrebento dano. Olha o dano aí. Pacientes terminais em planos básicos de saúde privado
onde economicamente o seu tratamento seria menos oneroso, para que eu vou prolongar a vida dele? Que dá morte digna o quê? O médico sabe o que eu estou falando. Por que eu vou dar uma morte digna? Dá aqui uma meia bala, bota logo aqui uma estricnina na veia dele e manda logo embora. Porque a inteligência artificial, ela não tem empatia. Ela não se preocupa, ela é lógica. 2 e 2 é 4, acabou. Olha, se eu gastar muito, se eu investir aqui, eu vou gastar muito dinheiro aqui para manter esse cara vivo. Para que eu vou investir? Para que isso? Então, o projeto de lei pensa nisso. O artigo 27 do PL diz que o fornecedor ou operador de sistema de inteligência artificial que cause dano é obrigado a repará-lo. É o que eu acabei de ler para vocês. Mas, e se a empresa que criou aquela inteligência artificial falir, acabar? Eu vou processar quem? Eu vou processar quem comprou. O projeto de lei já está dizendo isso, não tem um problema. Então, olha eu, dono de hospital, olha eu, médico que tenho a minha clínica, toda vez que a empresa acabar ou falhar, eu vou ter que trocar a minha inteligência artificial. Eu jogo ela fora e vou comprar uma outra. Porque eu comprei daquela empresa X, a empresa X acabou, eu vou processar quem? Então joga fora essa inteligência artificial e compra outra. Porque essa empresa hoje está no mercado. Será que as bases de dados vão se comunicar? Será que os algoritmos são os mesmos? As inteligências artificiais, a gente sabe que elas compartilham dados. Isso é básico. Ela compartilha dados de outras IAs distintas. Então, imagine um conglomerado. E eu sempre falo isso nas minhas aulas de tecnologia há anos e anos. Hoje, qualquer um de nós que vai comprar um medicamento na farmácia tem que informar CPF. Para que aquele CPF? O que eles fazem com o meu CPF? Mas eu dou meu CPF. Por que eu dou? Vai pagar mais barato. Só que se aquela farmácia faz parte de um conglomerado de indústrias ou de hospitais, porque hoje a gente tem hospital que tem faculdade. E aí ela tem uma farmácia, elas estão tão loucas, vão ficar loucas comigo, porque o Alexandre compra medicamento para pai, mãe, esposa, para amigo, para primo, então eu compro remédio antidepressivo, eu compro remédio de câncer, eu compro remédio de diabetes, ontem eu comprei para meu pai a caneta de diabetes dele, e eu compro absorvente. Cara, esse tá de sacanagem comigo, o cara ainda compra absorvente, né? Gasta dinheiro em absorvente. Porque se for fazer um rastreamento do meu CPF, o cara compra, esse daí é um vivo morto. Como é que esse cara anda? Ele tem depressão, ele tem câncer, ele tem diabetes e ainda usa absorvente. É louco. É paciente psiquiátrico. Mandei o currículo para aquele hospital, vou lá, não, isso aqui é louco. Quero isso aqui não. E o projeto de lei também prevê isso, lá na seleção. Então, quando nós brasileiros, e aí o Hérito falou isso, tivermos que comprar uma inteligência artificial, a gente tem que pensar muito naquilo ali. Qual é a probabilidade que eu tenho de trazer um sistema que conheça a característica do meu brasileiro? O biotipo, o hábito alimentar do brasileiro. Qual é o brasileiro que não bebe uma cervejinha com uma linguicinha ali na esquina? Coisa totalmente higiênica, né? Aquele churrasquinho da esquina, o churrasquinho grego. Aí chega no posto de saúde, ai, doutor, tô mal, não segura nada. Por quê? O que você comeu? Eu comi um churrasquinho. Aí passa na inteligência artificial. A inteligência artificial vai saber que o churrasquinho da esquina não tem higiene nenhuma. Molha na farofa. Até hoje não entendo. Molhar na farofa. Vai pegar aquela farofa e ficou o dia inteiro ali. Quem conhece a região dos lagos? Eu tive casa lá. Você vai lá, tem um município lá que fica aquele cachorro quente o dia inteiro, a maionese ali. 8 horas da manhã o cara abre a barraquinha, meia-noite está lá aquela maionese ali. Eu vou passar, lambuzar com aquela maionese. A inteligência artificial vai saber do cachorrinho quente da maionese lá da beira da praia, que ainda pegou a marisia, a areia, que vai sempre pegar alguém, vai pegar, vai, isso aqui não. Isso aqui não, 10 mãos pegando o mesmo pão, a mesma... Não vai. Não vai. Então, essa inteligência artificial, ela tem que tomar essa decisão conhecendo aquela população. E aí eu fecho o que eu teria que falar, eu tenho que correr, porque senão ninguém mais fala, é um problema sério. Advogado, quando começa a falar, é um caso sério, então danou-se. Eu sempre que eu faço os meus artigos científicos, eu sempre trago uma passagem bíblica. E muitos orientadores, não pode. Mas eu trago porque eu gosto sempre de alguns toques
bíblicos. E na Bíblia tem ali no Deuteronômio. São duas coisas. Quando eu fazia a leitura da Bíblia, era desesperador. Deuteronômio e Carta de São Paulo, os Tessalonicenses. Os Tessalonicenses. Cara, eu ficava, me tremia todo para falar aquilo lá no pódigo. Está lá no Deuteronômio. Sou eu que tiro a vida. Sou eu quem faz viver. Quem diz isso? Deus. E aí, será que eu posso ter uma inteligência artificial brincando de Deus? Saibam todos que eu, somente eu, e não existe outro Deus além de mim, quem mata e faz viver. Sou eu, e somente eu, que firo e curo. Então, será que eu estou chegando a um ponto de ter uma inteligência artificial nesse ponto de sentido? Será que eu tenho que tomar esses cuidados? Tenho. E é por isso que o projeto de lei, por várias e várias vezes, tem que ter o humano apertando o botão. Pessoal, eu agradeço aí a atenção de vocês, desculpa aí o longo tempo que eu passei. Se alguém quiser depois as referências bibliográficas, a gente passa depois. Tem ali, se quiserem depois mandar contato, falar, reclamar, xingar. Bom, que coisa horrorosa, você me deixou desesperado. Deixa aí. Tem ali as redes sociais ali para procurar a gente. Agradeço a oportunidade de palestrar aqui para vocês, doutores, doutoras. Obrigado aí pelo poder compartilhar o meu parco conhecimento com vocês. Obrigado. Doutor Alexandre, foi muito enriquecedora a sua fala. E voltando ao começo da sua fala, que realmente não temos uma comprovação científica de que as máquinas, a inteligência artificial têm emoções. Porém, eu diria que elas têm temperamento. Podemos ver aí pelo passador que não funcionou com o senhor no começo. Não, gostei de você. Não é a mamãe, não é a mamãe. Exatamente. Então, assim, o que nós podemos tirar da sua fala e de todas as mesas hoje aqui, né, até o momento, é o seguinte: a inteligência artificial, ela realmente causa uma resistência em todos os aspectos. Acredito que todo mundo aqui já passou pela era do processo de papel, e quem aqui nunca teve um embate com o computador ou com a impressora num prazo fatal, que a impressora não queria imprimir, o computador travou, ou alguma coisa do tipo. Acho que todo mundo aqui. E a inteligência artificial, como muito bem o doutor Érito falou, né, com a história do jockey, muito boa citação, pelo seguinte: a inteligência artificial funciona sozinha? Não. Ela precisa de um humano atrás para poder monitorá-la, para poder fazê-la funcionar, para poder colocá-la em andamento da maneira correta. Então, realmente, a inteligência artificial ela vem para somar, tanto para os médicos, que, obviamente, com certeza, um exame hoje, como o doutor Érito falou, de glóbulos, que era feito a olho nu, né, um por um, e hoje nós temos aí o avanço da tecnologia em todos os aspectos. E no judiciário, o nosso processo eletrônico, que veio também para ajudar muito, né? Então, realmente é muito coerente o que o senhor falou, o doutor Edson também, porque é necessário. Então, nós não podemos criar um bloqueio, mas sim criar uma conexão entre a nossa inteligência, o que nós estudamos, e aplicá-la e trazer para nosso lado a inteligência artificial. Então, parabéns pela sua fala, doutor. E nós começaremos aqui agora com o nosso segundo palestrante, nosso vice-presidente aqui da Comissão de Direito Médico, Dr. José Luiz Barros Pimenta. Vou falar aqui um pouquinho só da especialização dele, né? Além de ser nosso vice-presidente, claro. Ele também é doutorando e mestre em Direito Público, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, doutor Pimenta, a palavra agora é com o senhor. Então, bom dia a todos. Fico muito feliz por ter ajudado na organização que tenha sido proveitosa essa manhã. E ela foi pensada justamente para que nós tivéssemos assim, uma ordem natural dessa troca de conhecimentos e que, de modo que, ao final,
pudéssemos, né, termos aprendido e colaborado, né, para algum tipo de contribuição na formação de nós advogados. Nesse sentido, o doutor Érito, ele já nos trouxe o estado da arte, que é uma grande preocupação que eu tive para colocá-lo em primeiro lugar. Ele é a excelência, né? No julgamento, a excelência é o fato. Aqui, nesse momento aqui, foi a excelência da academia, de trazer o momento do estado da arte, o momento atual da tecnologia personificada na inteligência artificial nos dias de hoje. Essa preocupação, tanto de fomentar o diálogo entre o direito e a medicina, obviamente construiu o direito médico representado aqui pela nossa comissão. Em segundo lugar, nós temos também essa troca, né? Nós estamos trazendo um membro do Instituto dos Advogados Brasileiros aqui para casa, que reúne um pouco do que seria a academia da advocacia, a academia dentro da medicina e o mais importante, que é o nosso exercício profissional. Haja visto que nós estamos aqui, obviamente, na casa do advogado. Então, essa reunião também trouxe a doutora Paula para que nos mostrássemos esse momento tecnológico na medicina e os reflexos conhecidos, inclusive o pensamento jurídico, a dogmática jurídica, enfim, tudo que se tem hoje, principalmente por quê? Porque na medicina, a aplicação da medicina, o movimento que a medicina nos traz, sempre o direito está a reboque. Então, há um fenômeno dentro da ciência médica e o direito vem atrás para regular. Em situações como a reprodução assistida, nós temos ainda um vazio, né, dentro do ordenamento jurídico e, basicamente, uma resolução do Conselho Federal de Medicina de forma imprópria estabelece todo o consenso, inclusive, para os tribunais. Essa situação, e eu, assim, a maior parte, talvez, de nós advogados, nós surgimos na relação médico-paciente. Então, muitos diziam que a relação médico-paciente era 3 ou a 4. Era o paciente, seu advogado, o médico, seu advogado. Hoje nós temos um refinamento da relação médico-paciente. Então, nós saímos do campo propriamente do litígio, em que nós, advogados, atuamos, para nós termos um ingrediente que refina essa relação, que é a inteligência artificial. O advento da telemedicina, enfim, da telesaúde, agora já estabelecida por lei, a aceleração que nós tivemos com relação à Covid, à pandemia, etc. Isso se deu. Agora, como é que nós vamos pontuar, talvez, o maior embate moral, de certa forma, ético e civilizatório? O embate secular do homem à máquina. Mas nós temos o que se coloca de forma convencional na relação médico-paciente e os seus institutos, materializados, como foi dito aqui, pelo termo de consentimento livre e informado. Como é que vai se pensar, como que nós vamos pensar na aplicação do termo de consentimento com esse ingrediente? Como é que se dará se usa o termo, né, de embarcar, né, que eu estou tentando buscar aqui a mente, você embarca tecnologia em produtos e ferramentas médicas. Há uma possibilidade de se estabelecer não apenas a regulação, porque antes da regulação jurídica, haveria a possibilidade da sociedade estabelecer um consenso de como, em cada segmento econômico, em cada segmento de atividade humana, a inteligência artificial se estabeleceria. Só que esse consenso, por se traduzir nesse embate secular homem-máquina, isso não acontece. Pensarmos hoje como está se dando, né, hoje ao estabelecimento aqui da energia elétrica. Ninguém mais pensa nisso, ela já está embutida no nosso comportamento humano, a inteligência artificial também. Só que ela não deve ser encarada como um inimigo, e sim
como algo que, através da ciência, pela ciência, em prol do paciente, no nosso caso, vai estabelecer o quê? Uma melhora na atividade médica. Pensar hoje, como foi dito aqui pelo Dr. Alexandre, num critério de responsabilidade objetiva, simplesmente, diante do fornecedor, por exemplo, ou obrigando-o a esse ressarcimento. Há de se pensar também, de se refletir, por que não o desenvolvedor? Haveria a capacidade de um controle estatal, seja por lei, ou futuramente, caso haja esse litígio, pelo judiciário, ao código, vamos materializar aqui código-fonte, daquele aplicativo, como se deu o armazenamento de dados para que, como eu já li, a inteligência artificial, que provavelmente futuramente vai criar a inteligência artificial sem a condução humana. Como é que vai se dar isso? Nós podemos alcançar, isso vai frear a ciência, o desenvolvimento tecnológico, se estabelecermos parâmetros de controle a esse armazenamento de dados que gera o processo matemático, a criação do algoritmo, o treinamento dele para a solução de problemas? Será que vai ser possível alcançar isso? Porque aqui muitos falaram, e a gente traduz por uma palavra, um termo, viés. A inclinação equivocada que possa ser corrigida ou não na inteligência artificial, na aplicação da inteligência artificial. Se você alcançar esse desenvolvedor e balizar esse armazenamento, ela poderá talvez ser melhor aplicada. Como isso é muito difícil, e aí nós estamos num campo de um certo romantismo, nós temos que estabelecer esses critérios legais. A preocupação da doutora Paula, que eu já a conhecia, a sua preocupação jurídica, com relação, mas está se dando hoje a aplicação materializada no que Hérito nos trouxe aqui em várias especialidades médicas. Qual seria, ou quais seriam esses fundamentos? Então, usando impropriamente o termo marcador da medicina, quais seriam os marcadores jurídicos que estabeleceriam a possibilidade de utilização hoje? Pensando em hoje, por quê? Porque o projeto de lei que nós dividimos aqui, eu e o Dr. Alexandre, para apresentarmos alguns artigos relacionados ao tema medicina, como que eles se dão? Como que eles se darão futuramente? Como eles se dão hoje? Então, esses marcadores estariam bem estabelecidos pelo princípio da dignidade humana no patamar constitucional. Segundo, o princípio da autonomia da vontade, materializado no artigo 15 do Código Civil. Essa preocupação, ela é importante porque a aplicação da tecnologia artificial que vem se dando, ela muito provavelmente vai gerar danos com um certo tempo de retardo, de atraso. Aos olhos do fato, como serão julgados esses danos hoje e como serão futuramente advindo o projeto de lei. Agora não foi mais. Não vai embora não, porque não foi. Não foi, virou. Ah, já foi? Virou. Desculpa, foi, perdão. Já é o trauma. Proteção dos direitos da personalidade. Com especial atenção à integridade física, moral, a garantia da igualdade e não discriminação. Esse padrão legal, ele, além de disciplinar e corrigir, ele busca evitar. Só que, como eu gostaria de frisar, ainda não se está estabelecendo essa discussão em relação ao desenvolvedor da inteligência artificial. E nós já teríamos um padrão jurídico suficiente para pensarmos nessa proteção. Se nós tivermos um consenso aqui rápido, já no final do nosso encontro. E além disso, obviamente, o patamar que se deu hoje à proteção de dados, patamar constitucional, já um direito constitucionalmente
que é um patrimônio jurídico hoje, patrimônio individual, está no conjunto de dados que nós todos possuímos titularidade e temos que ter essa proteção. Então, diante desses 5 marcadores que rapidamente nós construímos, a defesa do que eu, aqui entre, né, não, quer dizer, impropriamente defendendo aqui como advogado, nesse momento, haveria para que fosse melhor embarcada essa tecnologia na medicina, tendo a relação médico-paciente, né, já consagrada na mente da gente, no trabalho, no nosso trabalho, haveria possibilidade de, no futuro, para a criação, para a utilização da inteligência artificial, nós poderíamos ter a proteção de 2 núcleos. O núcleo do ato médico e um núcleo de proteção aos direitos existenciais individuais do paciente. Então seria de uma forma mais tranquila quando ontem, eu pudesse defender sem conhecer os exemplos do Hérito. Eu diria, é muito simples, vamos colocar a inteligência artificial de forma complementar ao ato médico. Então ela vai ser aplicada no que ela é boa, ou melhor do que o homem. Controle de dados, otimizar a reunião desses dados para uma pesquisa em um ensaio clínico, a utilização de padrões da inteligência artificial em mecanismos, em atos repetitivos, dentro da gestão de uma unidade hospitalar. Isso tudo é feito e está muito distante do problema. Qual o problema? É quando ela poderá, ou já está sendo utilizada, como praticamente um núcleo do ato médico. Aí é que está a discussão, que vai se dar futuramente numa regulamentação do Conselho Federal de Medicina e que vai se dar, ou melhor, já está prevista no projeto de lei. Existiram alguns destaques feitos por ele, pelo doutor Alexandre, eu vou fazer outros para esse nosso dia a dia. Então, se nós admitirmos essa tese que eu estou defendendo, o desenvolvedor teria, através de marcadores jurídicos, marcadores éticos, marcadores bioéticos, a forma de melhor construir o seu algoritmo, de modo que salvaguardasse o ato médico, exemplificado aqui no caso do Dr. Alexandre, por exemplo, aquele olhar clínico, aquela forma de anamnese, aquela relação subjetiva, intersubjetiva que é criada entre o médico e o paciente, ao modo de... É dito, né, que a excelência é o exame, né, o exame médico, o exame físico do paciente. Né? E termos também, de um outro lado, esse rol de direitos preservados, inclusive por quê? Porque aqui foi dito e é consagrado o direito de não saber. Ora, é um dever ético profissional. O médico é obrigado, pelo Código de Defesa do Consumidor, a informar. Mas eu não quero, que sou o titular e que tenho o direito de saber. Isso, potencialmente utilizado dentro da tecnologia artificial na medicina preditiva, cresce muito. E nós estamos falando do quê? Que já foi dito. Eu só estou colocando aonde? Encaixando um local apropriado. Núcleo existencial do paciente. Então, havendo a preservação e a possibilidade de se criar esse sistema, a lei não vai precisar corrigir, porque no desenvolvimento do processo e na utilização, isso será bem entendido. Eu chamo a atenção aqui daquela pequena equação. Riscos, vieses, supervisão humana e ética. O potencial risco, a utilização, a necessária utilização do princípio da precaução. Porque nós estamos diante do risco potencial de algo que a ciência não dá a cura. Nós vamos ter uma capacidade de diagnóstico de potencial, não é probabilidade, já está se chegando ao potencial acometimento de uma doença durante a vida
por um conteúdo hereditário. E que muitas vezes pode ser uma sentença de morte. Por quê? Porque essa mesma ciência não está distante da cura. Então, como é que compatibiliza isso? A não ser como elevar o grau da autonomia do paciente, a autodeterminação materializada em quê? No projeto de vida daquela pessoa. Será que a máquina, aquela fórmula matemática, ela está pronta para incluir esse ingrediente? Eu creio que não. Então, vai gerar um risco à integridade psíquica. O princípio da precaução estabelece justamente isso. Nessa possibilidade da ciência não dar no momento da arte, como é que eu vou lidar com isso? Eu vou ter que responsabilizar e obrigar esse desenvolvedor a ter essa precaução, sob pena de, somente colocando e gerando potencial risco ser condenado ao ressarcimento? A lei, o projeto de lei diz que não. A possibilidade ou a necessidade de supervisão humana, inclusive para a utilização da inteligência artificial, de forma complementar. E como vai se dar isso sob o ponto de vista ético-profissional? A minuta do substitutivo que foi formulado por um grupo de juristas capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça, no artigo 1º, parece que há uma precaução, uma indicação, uma finalidade dentro da medicina. Quando diz que o fundamento maior da aplicação dessa lei seria proteger os direitos fundamentais e garantir a implementação de sistemas seguros e confiáveis em favor de quem? Da pessoa humana. A partir do momento em que o legislador está tendo cuidado no artigo 1º, indicar quando vai se aplicar a lei, porque é uma lei abstrata, né, e geral, para todos os segmentos, inclusive a medicina. A discussão que vai se dar é se uma única regulamentação com a promulgação da lei vai ser suficiente em todos os segmentos. Ou isso vai ser destinado, coisa que não existe no teor da lei, se vai ser destinado ao Conselho Federal de Medicina, provavelmente, para estabelecer essa regulamentação. Quando nós estamos diante do benefício em favor da pessoa humana, nós temos uma coisa muito importante que foram muito felizes, inclusive na redação, é colocar a centralidade da pessoa humana. Então, tudo que se pensar na aplicação tem que ter esse conteúdo. A equação seria que o sistema de regulação que vai se dar também, por exemplo, a ANS, ela vai estabelecer e vai ter capacidade dentro do seu espaço legislativo, normativo, melhor dizendo, ela poderá e deverá regulamentar o sistema de regulação? Como vai se dar isso? Por quê? Porque nós não vamos estar só preocupados no custo-benefício da operadora. Nós vamos ter que nos preocupar, inclusive, com essa situação que eu diria que é mais importante, que é o bem-estar do paciente, a centralidade da pessoa humana. Por quê? Porque o nível de desenvolvimento, ele é muito maior, o potencial desenvolvimento da inteligência artificial ainda vamos dizer assim, inimaginável. Essa consolidação e a centralidade da pessoa humana, ela vem estabelecida no artigo 2º da lei. O artigo 3º é o único que fala sobre o desenvolvimento e que estabelece algum tipo de nível de responsabilidade a quem desenvolve esse produto de inteligência artificial. E lá se fala da precaução e mitigação de riscos, ao ponto de estabelecer, inclusive, graus de governança para os novos operadores. Então, dentro da governança, dentro da integridade, conformidade de quem vai atuar, por exemplo, um hospital, uma operadora, dentro de sua governança vai ter que estar estabelecido o quê? Todos os níveis de controle da aplicação da inteligência artificial. A característica
e a necessidade da preservação da autodeterminação do paciente, da não discriminação, justiça, equidade e inclusão, que está muito ligada ao quê? Ao que foi dito aqui. São várias camadas econômicas, acessos de forma diferente, distintas, e a lei trazendo essa preocupação com relação a quem vai ter a oportunidade de receber esses produtos em tecnologia, esses produtos em inteligência artificial. O artigo 5º, ele estabelece o direito à informação e o direito, que eu achei muito sensível e muito refinado, o direito à explicação sobre a decisão, recomendação ou previsão tomada nos sistemas de inteligência artificial. Ou seja, no termo de consentimento livre informado, e fazendo aqui um parênteses, em tese, dentro do processo judicial, agora trazendo para nós do direito, eu vou ter que estar informado de que aquela decisão judicial está sendo estabelecida pela máquina e não por um homem. Então, isso só tentando comparar para trazer para a relação médico-paciente. Dentro do consentimento, você vai ter que incluir que aquele processo diagnóstico, que aquele processo terapêutico, que vai estabelecer o processo decisório, vai ser utilizado a inteligência artificial. Em tese, o paciente poderá dizer, não, eu não quero. Agora, isso num espaço de que, como está se criando, se desenvolvendo, haverá técnicas ainda experimentais. Como é que vai se dar isso? Então, como nós temos aqui, falando para advogados, nos preocuparmos com nossa atuação, o termo de consentimento, ele vai se tornar muito importante e vai se, vamos dizer assim, vai ser muito refinado. Então, agora, eu acho que isso é extremamente delicado a partir do momento que não é só o uso da inteligência artificial ali pelo médico. Se aquele médico fez o diagnóstico dele baseado num exame de imagem, por exemplo, radiológico, que foi filtrado por uma inteligência artificial, ele já usou, mesmo que o paciente não queira. Sim, mas de forma complementar. Sim, essa sim. é a discussão. Mas assim, é uma inclusão de É uma espiral informação muito... que a gente Sim. volta, né? Ah. A gente estava brincando que é o ao infinito e além, mas é isso. A gente vai ali pensar que não foi um médico que deu um comando para o computador para saber alguma informação sobre aquele diagnóstico, mas no exame de sangue já foi utilizada a inteligência artificial. Não tem mais volta. No exame de ressonância e outros. E será que a gente vai ter que colocar qual foi a empresa que produziu aqueles dados para no futuro responsabilizá-lo? E a hora que essas empresas, se é que já não estão, porque eu não tenho esse conhecimento, estiverem na Bolsa de Valores, valendo milhões suas ações, né? Eu acho que isso é complicado, né? Eu queria até deixar claro aqui, a preocupação seria o progresso desse desenvolvimento alcançar o ato médico em si, por exemplo, diagnóstico. Ou se preserva a determinação humana, a determinação profissional do médico, nessa indicação e nesse processo decisório para a escolha do tratamento. Ou se vai se permitir hoje, como amplamente está sendo colocado, em que processos, em exames complementares, você até destine, né, praticamente, por ser melhor, a tecnologia para aquela indicação daquela imagem. Agora, selar o diagnóstico, antever a possibilidade de um paciente chegar ao hospital, como foi dito aqui, e a inteligência artificial indicar ou apontar que ali nós estamos num caso de potencial infarto é uma coisa. Agora, aquela decisão prevalecer dentro de um protocolo de uma unidade hospitalar, é esse o dilema. A minha inquietude, a nossa inquietude, enquanto advogados, ela tem que se dar para esse olhar.
Porque o que consagradamente ela vai se dar, a utilização da inteligência artificial vai se dar de forma complementar, muito bem. Agora ela está muito próximo, dentro do seu potencial de desenvolvimento e de acurácia, estabelecer o ato médico. Além disso, influenciar ou não, ou ter a necessidade ou não daquele paciente aceitar aquele processo decisório. Essa inclinação tecnológica é o que se preocupa, é o que se tem. E a lei vem tentando responder, pelo menos o projeto de lei. Ao ponto, o artigo 11, com relação, ele estabelece a necessidade, em cenários nos quais as decisões, previsões ou recomendações geradas por um sistema de inteligência artificial tenham um impacto irreversível ou de difícil reversão, ou envolvam, eu estou lendo de longe, parece que eu estou analfabeto, decisões que podem gerar risco de vida ou a integridade física do indivíduo, haverá envolvimento humano, simplificado no processo, decisório e determinação humana final. Então, assim, quando se aponta para isso, eu antevejo uma proteção maior do ato médico. Vai ser uma escolha do legislador dizer o seguinte, olha só, até aqui pode-se e deve-se, porque é melhor. Agora, o final, esse estabelecimento dentro da relação médico-paciente, ela está amparada entre a vontade do paciente e a autonomia e prerrogativa, liberdade profissional do médico. As pessoas afetadas, enfim, inclusive podem, a preocupação também é que não acarrete algum tipo de viés discriminatório, né? E isso também está sendo, a gente está falando de medicina do trabalho, né, num processo seletivo. Nós estamos falando da possibilidade do armazenamento de informações de um homem de 52 anos com alguns problemas para ser ranqueado na contratação de um plano de saúde, num plano de vida, num seguro de vida, né? Essa preocupação é como é que vai se dar o controle para que não haja discriminação, né? Então não é se discutir ou se impedir a utilização, e sim conseguir amarras que possam nos proteger, tá certo? Assim, a atenção agora nesse fechamento que eu gostaria de colocar é nesse sentido. Não é um embate, é um aperfeiçoamento da relação médico-paciente, porque foi a influência de um terceiro. Vamos colocar aqui a inteligência artificial, né? A possibilidade de se evitar, por exemplo, numa fase prévia, ainda de busca do diagnóstico, de se evitar o falso negativo e o falso positivo pela máquina, é extraordinário. Nós vamos ter uma redução potencial, inclusive, da responsabilidade civil, eu estou falando dentro da relação médico-paciente. Agora, alcançar isso e aportar isso dentro do processo do ato médico em si, é que eu acho que tem que ser o motivo de nossa preocupação. Porque é nesse diálogo que nós respondemos à medicina. A medicina nos traz o fenômeno, né? Há uma discussão moral da sociedade, né? Moral de uso. Já está se influenciando o desenvolvimento humano, a vida humana. Vai se dar também a discussão da questão ética profissional. E vai se dar de forma combinatória, punitiva, a aplicação do direito. Porque o direito vai resolver. Tá certo? Então, essa é a devolução que eu acho que a gente tem que ter e dar a essa discussão médica. E, por fim, eu agradeço para também não cansá-los, tá bom? Muito obrigado, até me surpreendi porque eu achei que tinha mais um slide, tá bom? E muito obrigado por tudo aí. Bom, realmente nós constatamos aqui que a IA ela não pode causar um abalo na relação jurídica, né? Tanto para paciente quanto para o médico.
Porque imagina, né, o caso que trouxemos aqui. Se uma IA faz um diagnóstico, quem é o responsável pelo diagnóstico? É o médico. Então o médico não pode ser responsabilizado por uma IA, um erro cometido por uma IA, né? Então isso traz um abalo jurídico muito grande para todos os lados. O paciente não pode ficar rendido apenas por uma IA, né? Então o médico tem essa responsabilidade e essa autoridade de fazer o diagnóstico. Então realmente é uma coisa muito delicada. Então nós devemos sim ter essa inquietude e acompanhar de perto esse avanço que é bom e ao mesmo tempo não é, né? Porque tem falhas. Nós sabemos que nós humanos temos falhas, mas a tecnologia também traz muitas falhas e elas precisam ser corrigidas de uma forma que não vá causar nenhum impacto ruim para ninguém. Então, espero que tenham gostado. Vou passar aqui a palavra para a doutora Manuela, fechando aqui a segunda mesa. Obrigada a todos. Excelente, né? A segunda mesa, acredito que tenha sido uma manhã proveitosa, muito proveitosa mesmo, de bastante conhecimento, né? E acredito também que nós estamos aqui nessa manhã trazendo um assunto que é pioneiro, né? Estamos aí chegando, nos atualizando para um presente futuro que não tem como voltar. Muito bem, parabéns a todos. Gostaria muito de agradecer a doutora Carla, né? Doutora Carla, excelente, porque foi pega de surpresa. Então, muito bem preparada. Parabéns. Eu gostaria de fazer a entrega dos certificados. Eu vou entregar um certificado simbólico para a doutora Carla, tá? Que o certificado da senhora vai ficar preparado. E a gente vai te encaminhar. Então, eu vou te entregar o Dr. Lucas, simbólico.